Gratidão, obrigada pelo convite. Bom, meninas, o meu nome é Bruna Belchior. Eu sou especialista em cabelo crespo, cacheados e ondulado. Tenho um estúdio aqui no centro de Suzano. Um sonho a qual o Senhor sonhou para mim, né? Amém. Eu sempre falo assim, quando eu era menina, eu sempre sonhei em ter dois meninos, uma menina e um salão de beleza. Nossa, que bênção. E isso cresceu no meu coração. E o Senhor me fez uma promessa. E hoje é tudo que eu tenho, exatamente. Dois meninos, uma menina e um salão de beleza. Que bênção. E veio de um. No momento a qual eu sonhava, Leia, eu não tinha condições financeiras nenhuma para isso. Eu tinha um sonho que eu acredito que foi literalmente meu pai sonhou, plantou no meu coração e eu guardei. Então, a minha realidade, jamais eu imaginaria ter o que eu tenho hoje. Mas eu sempre acreditei, sempre confiei na palavra e na promessa. E é exatamente o que eu tenho e eu sou muito grata ao meu pai por isso. Amém. Como é bom, né? Quando a gente não olha pra gente, né? A gente olha para o nosso Deus. Porque, na verdade, nós somos herdeiras dele, né? Nós somos filhas. E é tão gostoso como a gente se enxerga de verdade como filha, né? E a gente pode sonhar e acreditar e falar: Nossa, Deus, olha que lindo você falar, eu quero ter dois filhos, dois meninos, uma menina e um salão. E olha que lindo. E hoje você está aqui, realmente você tem o que você pediu para o Senhor e é gostoso. Tem um versículo que fala assim: as pessoas não recebem porque não sabem pedir, pedem Pedi, mal. Então quer dizer que você pediu certo. perdi certo. Sua vontade estava alinhada com a vontade do Pai. Olha que gostoso isso, Bruna. Nossa, é muito incrível, porque o meu pai ele foi rico em detalhes. E Sim. do jeitinho que eu pedi, eu falava assim, eu brincava, né, no quintal da casa da minha mãe, e eu falava assim, eu vou ter dois meninos e uma menina. Mas por que dois meninos e uma menina? Porque os meninos vai cuidar da menina, Ah, que né? legal. E cada vez, cada gestação que eu tinha, eu falava, Senhor, eu quero desse jeitinho, eu quero o narizinho assim. E Deus me proporcionou os meus filhos de acordo de como eu sonhei. Então eu sou muito grata a ele, sabe? Para quem não me conhece, eu vim de uma família muito simples e humilde. Minha mãe é uma mãe, é mãe solo. Minha mãe passou por muitos desafios e chegou até morar na rua comigo. Comemos comida do lixo, moramos de favor na casa dos outros. Eu tenho alguns flashes de lembranças porque eu era muito Que pequena. idade você tinha, Bruna, quando você morou nas ruas com sua mãe? Quando minha mãe morou na rua, eu era muito novinha, né? Minha mãe fala que aquele filme, sabe, A Procura da Felicidade? Ela falou que é igualzinho a história dela. A Verdade. diferença é que eu era de colo ainda, né? Então ela conta muito. Minha mãe hoje é uma ministra, inclusive está no Paraná ministrando. Beijo, mãe, ela está nos Que assistindo, lindo! né? E o Senhor fez uma promessa para ela que ela iria ministrar aos quatro cantos da terra. Ela me conta, né? E conta nos testemunhos dela que ela estava comigo no colo e chegou uma senhora e falou assim: Moça, Jesus te ama muito. Aí ela falou: Imagina, se Jesus me amasse, ele me daria uma casa, pelo menos de uma caixa de fósforo, para eu morar com a minha filha. E nós saímos da rua. E realmente o Senhor deu para ela uma casa do tamanho de uma caixa de fósforo. E então eu tenho algumas lembranças. Depois minha mãe morou de favor na casa dos outros. Quando ela morou de favor, eu tenho, que eu já era maiorzinha, então eu tenho algumas lembranças. Lembro que um dia nós morávamos na casa de uma amiga dela, que o marido era policial, e nós acordávamos com o homem batendo na mulher, com a arma na cabeça da mulher, e era aquele trauma, né, para uma criança. E eu via que minha mãe era o que tínhamos, né? Mas o Senhor nos alcançou, né? Amém. A graça do Senhor alcançou a minha mãe. E hoje ela é uma ministra da casa do Senhor. Eu cresci num berço evangélico e essa semana, mês passado, na verdade, minha mãe estava em casa e eu olhei para minha mãe e falei: "Mãe, obrigada. Gratidão". Aí ela: "Mas pelo quê?" Eu falei: "Pela senhora me apresentar esse paizinho tão incrível, Amém. esse Deus incrível, obrigada, porque
a mulher que eu sou hoje em Deus, eu devo à senhora. E ela olhou para mim, ela falou, mas era tudo que a mãe tinha. A mãe não tinha outra coisa para te oferecer. A mãe só tinha Deus. Ela tinha tudo. Aí eu falei para ela, mãe, mas é tudo que eu preciso. Sim, que A lindo. senhora me deu tudo que a senhora tinha e é tudo que eu preciso. E é por ele e é para ele que eu estou aqui. É. Então o Senhor, ele me fez uma promessa. Eu estava num culto de adolescentes, né? E tinha um irmão chamado Jonaã. Faz tempo que eu não a vejo. E eu ministrei, louvei no congresso aquele dia. E ele olhou para mim e falou assim, Bruna, você ainda vai ser muito próspera. E o Senhor vai te honrar muito e você vai poder transbordar sobre a vida da sua mãe. Você vai poder honrar ela e honrar a vida de pessoas. Escuta o que eu tô te falando. E era totalmente fora da minha realidade. Eu não sei, minhas queridas, a realidade da sua vida hoje. Talvez vai muito além do que você sonha. Talvez você não imagine o que Deus tem para você. A minha realidade naquele momento era outra. Minha mãe e eu, nós morávamos numa casa muito simples, de um cômodo, porque era o que ela tinha pedido ao Senhor. E o Senhor me fez essa promessa. E eu guardei, Leia, no meu coração. E eu falei, eu vou viver o melhor dessa terra. Amém. Eu vou viver, eu vou comer, eu vou andar, eu vou vestir o melhor dessa terra. Porque o Senhor me fez uma promessa. E é tudo dele, por ele e para ele. Então, eu fui crescendo, sempre lembrando dessa promessa. Me casei muito nova, com 17 anos, né? E passei por um relacionamento muito frustrado, de muitas dores, a qual não deu certo e acabei me divorciando. E quando eu me divorciei, eu estava grávida, eu já tinha meus 2 meninos, que é o Ezequiel e o Vinícius. E eu me vi sozinha. E eu não sabia nem sequer ir no supermercado. Quando você divorciou, quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que 22. 22. É, E 22 dois anos. filhos. 22 anos, dois filhos. Eu não trabalhava fora. Eu mal sabia ir no supermercado fazer uma compra. E eu me vi sozinha. E eu lembro como hoje que quando ele foi embora de casa, eu estava no banheiro, lavando o banheiro. Eu falei assim, eu não quero jamais olhar nem ver ele saindo. E ele foi embora e minhas lágrimas desceu. E eu falei, Deus, e agora? Eu nunca trabalhei fora. Eu vou fazer o quê com os meus 2 meninos, né? Só que lembra que quando eu era pequena, eu sempre falei que ia ter 2 meninos, uma menina e um salão de beleza? Então eu sempre gostei de cuidar de pessoas. E eu sempre aprendi a fazer meu cabelo, sempre aprendi a fazer uma unha, uma sobrancelha, porque minha mãe não tinha condições de pagar. Então eu tinha que me virar. Então eu ia nos salões, passava o dia nos salões, ajudava as cabeleireiras para elas fazer uma escova, me oferecia para limpar uma casa, para fazer o meu cabelo, fazer uma unha. E assim eu também fui aprendendo. Eu fui aprendendo e fui crescendo, e quando aconteceu toda essa circunstância, eu tinha já umas clientes que eu cobrava R$ 2 para cortar um cabelo, fazer uma escova, R$ 5, e assim eu comecei. Então eu já tinha algumas clientes e eu comecei a fazer um biquinho aqui, fazer uma coisinha ali, e sozinha eu tinha que fazer as coisas acontecer. Eu tinha 2 opções, ou chorar e me lamentar, ou levantar e fazer as coisas acontecer. E eu sempre fui de orar muito. E o que é oração? Para mim, orar e agir. Eu não corei e fiquei dormindo até meio-dia. Eu orava, levantava e ia fazer as coisas acontecer. Então, comecei a trabalhar fora e comecei a me virar com os meus meninos. E me casei de novo. Aí, nisso que eu me casei, eu falei, bom, agora vai dar certo. A pessoa é da igreja, é do louvor, é do altar, é assim, nossa, vai ser tudo que eu sonhei pra minha vida, é o que Deus queria e tal, me casei. Na primeira semana, segunda semana, a pessoa falou, nossa, que vontade de tomar uma geladinha. E eu nem sabia o que era geladinha, Leia.
Porque eu cresci no berço evangélico, então eu nunca bebi, eu nunca fui pra uma balada, eu nunca... Não sabia. E eu falei, mas como assim geladinha? E depois eu descobri que era uma cerveja. Nisso ele começou a beber. E aí, aonde entra a bebida, entra os desrespeitos. E nisso começou. Bebidas atrás de bebidas. E a pessoa bebia e subia no altar. Bebia e ia cantar. Bebia e as coisas iam acontecer. E eu me vi, meninas, mais uma vez frustrada. E eu falei, Senhor, e agora? Tudo que eu construí, que eu imaginei, agora tá indo barreira abaixo, sabe? Só que eu sempre lembrei que eu tinha uma promessa. Eu sempre confiei. Então, eu abri um salão de beleza dentro da minha casa. Era o meu quarto, eu tirei a cama, tiramos tudo e eu montei um salão muito simples. E comecei a trabalhar lá. Se chamava Belk Afro Hair. Foi o meu primeiro salão. Só que quando eu inaugurou, eu já não tinha mais horário. E com 8 meses de salão, eu abri um comercial. E depois eu fui para um outro maior. Conforme eu fui crescendo, compramos um apartamento, compramos um carro, começamos a nos estruturar, descobri uma traição. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus, de novo por essa fase, de novo passando por isso. Só que nós nunca entendemos o trabalhar de Deus. O Senhor, ele é expert para nos ensinar. Sim. E eu lembro que quando veio tudo à tona, eu preciso compartilhar isso com vocês, porque hoje eu posso falar que eu tenho tudo o que eu sonhei. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que eu passei, até mesmo pelas dores. Sim. Pelas feridas, porque me fez ser quem eu sou hoje. Então, quando eu me vi de novo divorciada, de novo separada, e por uma traição, eu lembro que tinha uma moça que cuidava da minha casa, que eu sempre deixo alguém cuidando da minha casa, porque eu sempre trabalhei muito. Ela me chegou com uma lista. E nessa lista estava escrito arroz, feijão, macarrão, óleo, sal. E eu olhei para ela e falei assim, Márcia, falei, o que é isso aqui? Ela, filha, ela me chamava de filha, acabou. Eu falei, como assim acabou, Má? Ela, acabou. Falei, mas não tem nos potes, em alguma coisa? Ela, não tem, acabou mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, me dá aqui. Aí eu dobrei, coloquei no bolso, e eu falei, Má, eu vou entrar no meu quarto, por favor, não deixe as crianças entrarem, nem me chamarem, nem você me chama, por favor. Ela falou, tá bom, filha. Aí eu entrei no quarto, Leia, com aquela lista. Eu lembro como hoje, eu comecei sentada na beirada da minha cama, abri a lista e eu falei, Deus, eu não traí ninguém. Eu não desonrei ninguém. Eu continuei firme, eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor. Senhor, eu não vou perguntar o porquê disso, mas eu quero saber o que eu preciso aprender com isso. A única coisa que eu te peço, Pai, não deixa meus filhos passar necessidade. Não permita que eu passe necessidade. Eu sempre fui dizimista e ofertante fiel. Eu prezo por isso, até hoje. E eu falei, hoje, Senhor, eu não tenho R$1 para comprar um arroz para dentro da minha casa. Então, se o Senhor puder fazer de novo. E quando eu terminei aquela oração, tava tocando aquele louvor assim. Aquela porta aberta foi eu quem fechei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei, fui eu. Doeu, eu sei, fui eu. Aí eu falei, Senhor, se foi o Senhor, tá tudo bem. Porque quando Deus ele faz algo e ele permite que algo aconteça na sua vida, ele é expert de dar conta.
Sim. Ele vai te direcionar, ele vai te fazer melhor, ele vai te fazer crescer, por mais que a situação seja difícil hoje na sua vida. Os sonhos e os planos de Deus são mas muito maior que o nosso. E aí eu falei, Senhor, eu te agradeço pela dor, eu te agradeço por tudo, mas só me mostra o que eu preciso aprender. Porque aquilo que nos falta é pelo conhecimento que não temos. Então eu preciso entender o que está acontecendo. E ali eu fui, saí do meu quarto, corri pro banheiro, porque mãe é assim. Mãe chora no banheiro, debaixo do chuveiro, para não mostrar que tá chorando pros filhos. E fui tomar meu banho, terminei de tomar um banho, coloquei minha melhor roupa, arrumei o meu cabelo, que era enorme, fiz minha melhor maquiagem, coloquei um sorriso no rosto e eu falei, vai dar certo. E quando eu abri a porta do meu banheiro, minha mesa de jantar era bem na frente, assim, minha sala era na frente, e os meus filhos estavam sentados, almoçando com a Márcia, e eu falei para eles aqui, olha aqui pra mãe, olha os 3 pra mãe. Isso você já tinha menina também? Já tinha a menina. Que era do segundo relacionamento. Isso, eu tinha a Vitória. E aí, eu falei, olha pra mãe aqui. Aí eles olharam. Eu disse pra eles, a mamãe promete que vocês vão comer, beber e vestir o melhor dessa terra. Porque quem está com a mamãe não desamparou, não traiu e muito menos nos abandonou. E aí eu entrei no meu quarto e eu falei para eles assim, e lembre de uma coisa, quando isso acontecer, vocês entendam que foi Deus que fez. Que não é nada sobre a mãe, mas é sobre um pai que cuida tão bem da mamãe e de vocês também. Então que vocês entendam isso, tá bom? Aí eles olharam para mim e falaram, tá bom, mãe. E quando eu entrei no meu quarto, tava tocando qual louvor? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, assim que eu luto minhas guerras. Amém, Porque Senhor. independente das dores que eu estava enfrentando, eu sempre enfrento na presença do Senhor. E por mais que estava muito desafiador, por mais que meu armário estava vazio e eu estava saindo de um outro divórcio, e com aquela confusão que toda mulher fica na mente, o que vão falar, mais um relacionamento frustrado, o que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim, mas as minhas guerras eu sempre enfrentei com meu pai.